Depois do empate com o Corinthians fora de casa, o Grêmio pode ser rebaixado matematicamente ainda hoje sem entrar em campo. Se manter vivo até quinta-feira, o tricolor não poderá contar com Jeromel e Kahneman. No Internacional, o Colorado encara o Atlético Goianiense e na noite de hoje tem reforço importante no time, no jogo que pode ser o último de Aguirre no estádio Beira-Rio. Fala galera, chegando com últimas da dupla nesta segunda-feira. Hoje vamos devagarinho porque a apresentadora está um pouco debilitada, mas a gente chega aqui importante para trazer as informações da dupla Grenal. Muito prazer para quem ainda não me conhece, eu sou a Esther Fishborn e quero te lembrar, antes da gente começar a falar dos dois times, a deixar o like nesse vídeo, te inscrever no nosso canal, ativar aqui o sininho para receber notificações quando a gente colocar um vídeo novo no canal e, claro, ficar ligado na programação da Bandeirantes. Eu começo tratando do tricolor, porque o Grêmio empatou com o Corinthians fora de casa. Até poderia ser um resultado bom, porque deixa o Grêmio ainda vivo. Se o Grêmio perdesse com o Corinthians, contra o Corinthians, teria sido rebaixado no sábado mesmo, lá em Itaquera, mas se manteve vivo, porém, uma sobrevida que pode terminar hoje à noite. Com o restante da rodada no Campeonato Brasileiro, o Grêmio pode ser ultrapassado por seus adversários e chegarem a 45 pontos, um teto onde o Grêmio não poderá chegar. Na entrevista coletiva, Wagner Mancini falou sobre alguns pontos polêmicos, inclusive discutiu com Matheus Dávila, repórter aqui da Bandeirantes, mas disse que ainda há chances e que o Grêmio se agarra nessas chances. Aquele mesmo discurso que também o Romildo Bolzan Júnior e o Denis Abraão ainda se agarram, né? De que o Grêmio comete erros, acaba se desligando do jogo, acaba se desligando. O Mancini mesmo falou que o Grêmio acabou afrouxando na marcação e por isso tomou o golaço do Renato Augusto quase no finalzinho do segundo tempo. Agora o Grêmio precisa secar seus adversários hoje à noite e entrar para vencer contra o Atlético Mineiro na quinta-feira. Vou trazer aqui o que o Grêmio precisa para não ser rebaixado hoje à noite. Eu precisei anotar porque o Grêmio precisa de bastante coisa, tá? O Grêmio vai ser rebaixado hoje se Juventude e Cuiabá pontuarem, vencerem ou empatarem, o Juventude contra o São Paulo, o Cuiabá contra o Fortaleza. Um desses dois times fizerem isso, o Grêmio acaba sendo ultrapassado e acaba rebaixado hoje mesmo. O Grêmio chega vivo na última rodada se Juventude ou Cuiabá, ou ambos, forem derrotados por São Paulo e pelo Fortaleza. E para escapar na última rodada, o Grêmio precisa que esses times não pontuem nem nessa, nem na próxima, e precisa ainda vencer o Atlético Mineiro, jogo na Arena. Atlético Mineiro que vai com time reserva, porque já é o campeão do Campeonato Brasileiro, e tem a Copa do Brasil, o primeiro jogo da Copa do Brasil no final de semana. Mas, mesmo assim, o Grêmio precisa secar muito seus adversários e ainda vencer a partida contra o Galo na quinta. Caso o Grêmio chegue vivo na quinta-feira, o Grêmio não poderá contar com Jeromel e Kahneman. Eles levaram o terceiro cartão amarelo e estavam pendurados, portanto, cumprem suspensão. Será também a última partida de Juan, zagueiro, com a camisa do tricolor, ele que foi vendido para o Sassuolo no meio do ano, mas nesse contrato de venda estava combinado de que ele iria para o Sassuolo apenas no final da temporada. O que vai acontecer então também será o último jogo de Juan com a camisa do Grêmio. Certo? Vamos trocar então de lado, vamos falar do Internacional, que entra em campo hoje à noite, ainda tem um objetivo a ser cumprido, encara o Atlético Goianiense, último jogo do ano no Beira-Rio, o torcedor, o sócio, está liberado para ir gratuitamente no jogo, e pode ser também o último jogo de Diego Aguirre no estádio Beira-Rio. A gente vem tratando algumas semanas já na programação da Bandeirantes e também aqui no Últimas da Dupla, que a probabilidade do Diego Aguirre deixar o Inter é muito grande, seja para ir assumir a seleção uruguaia ou então seja por definição da própria direção do Internacional, que a gente vem trazendo aqui já há um tempo, né? O Leonardo Meneghetti trouxe aqui no Donos da Bola, de que a direção do Inter acreditaria, não toda a direção, mas que alguns membros da direção teriam acreditado que o trabalho do Diego Aguirre chegou a um teto e não teria como evoluir. Para o jogo de hoje à noite, a gente pode ter uma escalação igual àquele time que venceu o Grenal no Beira-Rio, aquele Grenal que foi vencido por 1-0 com gol do Tyson.
pode ser o mesmo time. O Diego Aguirre não repetiu essa escalação, seja por lesões, seja por suspensão, seja por jogador de fora, mas deve acontecer agora na partida contra o Atlético Goianiense. Por quê? O Rodrigo Dourado retorna, ele que estava suspenso, assim como o Rodrigo Lindoso, ele estava lesionado. A gente trouxe aqui ainda que havia uma pequena possibilidade dele retornar ao time, mesmo que fosse uma possibilidade pequena, ele seria reavaliado. É verdade, o Inter teve a semana inteira de treinamentos, de descanso, pode fazer esse retorno do jogador com calma, ele retorna ao time. O Patrick era uma dúvida, ele foi julgado na última sexta-feira pela expulsão no Clássico Grenal, aquela confusão dele com o Cortez. Tanto ele quanto o Cortez levaram apenas um jogo de suspensão, que eles já cumpriram, então tudo certo. Um provável time de Diego Aguirre para encarar o Atlético Goianiense na noite de hoje lá no Beira-Rio. Tem Marcelo Lomba, o Daniel ainda não tem condições de jogo, Saravia, Bruno Mendes, Cuesta, Moisés, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, ou então Palácio, se o Lindoso não tiver condições de começar o jogo, mas ele deve começar sim. Edenilson, Tyson, Patrick e Yuri Alberto é a escalação provável do time do Internacional. A gente tem alguns jogadores dessa lista, eu trouxe na sexta-feira, que estão com contrato no final, como é o caso do Marcelo Lomba, como é o caso do Saravia, jogadores que não devem ter seus contratos renovados com o Colorado. O Moisés, o Inter já sinalizou ao Bahia que vai permanecer com o lateral, então ele fica pro ano que vem, tá tudo certo. Vale a gente lembrar também que o Inter briga ainda por uma vaguinha na Libertadores. O Inter tem hoje 48 pontos e está em 10º colocado, mas tem ainda os adversários ali coladinho. Por exemplo, o Ceará, que é o 9º colocado, tem 50 pontos. Então, se o Inter vencer, o Ceará já jogou nessa rodada. Se o Inter vencer, ultrapassa o Ceará. Mas, se perder, pode ser ultrapassado pelo Atlético Goianiense, que tem 47 pontos, está logo abaixo do Inter. Tem também o Atlético Paranaense, o Santos está logo abaixo do Inter, eles com 45 e 46 pontos. 45 Atlético Paranaense, 46 o Santos, ali todos coladinhos. Esse campeonato foi um campeonato de todos os times ali embolados, tanto é que a gente vê a briga pelo rebaixamento ainda muito acirrada, mas o Internacional, se vencer hoje, praticamente garante ali a última vaguinha das 8 para a Libertadores do ano que vem. E uma última notícia sobre o Internacional tem a ver com o Felipe Melo. A gente trouxe já há algumas semanas que o Inter estava perto de contratar esse jogador, porém, na última semana o Fluminense fez uma investida por ele. O JB trouxe no sábado mesmo, durante nossa programação, em primeira mão, que o Felipe Melo aceitou a proposta do Fluminense. Faltam apenas alguns detalhes burocráticos e ele deve ser anunciado no Tricolor Carioca ainda nesta semana. Fluminense que ofereceu um salário bom, maior do que o Inter ia oferecer, um contrato menor, é verdade, um contrato de 1 ano, mas o Fluminense já está na Libertadores, pesou também o fato de que ele moraria no Rio de Janeiro, tudo mais, para ele aceitar a proposta do Flu e não a do Colorado. Certo, galera? Esse é o Últimas da Dupla de hoje. Eu agradeço quem ficou comigo até o final, peço perdão pela minha cara, isso dá um pouco ruim hoje, mas tá tudo certo, eu chego aqui, tenho um compromisso com vocês e na terça-feira eu trago aqui os resultados da rodada. Tomara que o Inter vencendo o Atlético Goianiense e o Grêmio tendo seus resultados paralelos atingidos para aí sim brigar na última rodada contra o Galo, vencer o Galo e assim permanecer na Série A. Eu vejo vocês amanhã e a gente se encontra no decorrer da programação da Bandeirantes. Até mais!